Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Hoje estaremos de volta com nossa aula de geometria, ângulos e conceitos primitivos. Então vamos relembrar que na aula anterior eu falei um pouco sobre os conceitos primitivos. A gente viu a ideia de ponto, reta, plano, certo? Semi-reta, segmento de reta e o mais importante, como medir um segmento de reta. Hoje a gente vai estar focando um pouco mais na questão de ângulos. Então é justamente isso que eu vou trazer para vocês na aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre ângulos, certo? Então, se você perdeu a aula anterior, certo? Volta lá para rever antes de iniciar esse vídeo, beleza? Então, vamos começar nossa primeira ideia definindo o seguinte. Eu vou chamar aqui o meu ponto O, né? Esse ponto O aqui, com letra maiúscula. Esse meu ponto O, eu vou chamar aqui esse ponto de vértice. Então, o vértice desse meu ângulo vai ser o meu ponto O. E como é que funciona isso? Vou traçar a partir desse ponto O uma semi-reta aqui. Essa semi-reta eu vou batizar aqui como sendo OA. Então, estou fazendo a semi-reta OA, né? Que vai do ponto O até, certo? Prolongando em direção ao ponto A. Isso define uma semi-reta. E agora, eu vou fazer aqui uma outra semi-reta que eu vou chamar aqui a semi-reta OB, né? Então, tá aqui do sentido de O até B, né? Fazer aqui um B, né? De O até B. Ok. Essas duas semi-retas que eu construí vai ser o que a gente vai chamar de lados do ângulo. Então, os lados do meu ângulo vai ser essas duas semi-retas, OA, né, e OB. Então, vamos lá. Então, o nosso ângulo vai ser esse objeto aqui, onde esse símbolo aqui que eu construí vai ser, no caso, a representação de toda essa região que está entre essas duas semi-retas, certo? Então, a região entre essas duas semi-retas é o que a gente chama de ângulo, beleza? Então, meu ângulo vai ser justamente a região entre essas duas semi-retas. O que é interessante a gente saber sobre ângulos? A partir dos ângulos, a gente consegue medir, certo? Então, é possível fazer medidas em ângulos. Então, como é que a gente faz isso? Podemos calcular a abertura de um ângulo, né? Então, o ângulo a gente vai ter uma abertura e a gente vai calcular essa abertura através de um objeto chamado transferidor. Para quem nunca viu o que é um transferidor, certo? É justamente esse objeto aqui. E a gente tem aqui a ilustração de um ângulo, certo? Em vermelho aqui a gente tem um ângulo onde o vértice desse ângulo deve estar localizado no centro do transferidor. Então, esse aqui é o meu ponto OA. E uma das semi-retas deve estar aqui na origem do meu transferidor, que é esse ponto zero. Então, digamos que aqui seja o OA, certo? Então, segmento, a semi-reta OA. Então, quando eu faço a abertura em relação a OB, né? Então, a gente tem aqui OB, eu tenho o meu ângulo AOB, né? Então, a gente chama geralmente aqui, ó, ângulo AOB, e coloca um chapeuzinho para dizer que é do A gente está usando o ponto A, O e B. Ou a gente podia fazer também B, O, A, onde o chapeuzinho no vértice vai ser no ponto A. Então, é B, O, A. Ou simplesmente, né? A gente pode dizer que é o ângulo O, porque está aqui centrado o meu vértice O. Beleza? Então, a gente quer calcular essa abertura. Então, a gente observa que esse transferidor ele tem umas medidas, né? Que a gente pode observar essa abertura, né? Que a gente conta nesse sentido anti-horário, né? No sentido contrário do relógio. Então, a gente observa que a variação aqui vai até o número 50. Ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, isso aqui a gente tem o 50 graus. Então, esse ângulo, a medida dessa abertura, a gente diz que é 50 graus, onde o símbolo da unidade de medida aqui é graus.
beleza? Então a gente consegue, através do transferidor, medir esse ângulo, beleza, pessoal? Então, ficou alguma dúvida sobre medida de ângulos? Então, é só a gente observar que o transferidor é o objeto que a gente usa para medir essa abertura, onde a gente começa aqui no zero e vê até onde a abertura desse ângulo vai fixando uma semi-reta, ou seja, um dos lados desse ângulo, beleza? Mas fique por aqui que não acabou ainda não, beleza? Vamos ver uma coisa mais interessante ainda. Muito bem, pessoal. Para você que continuou aqui no nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre classificação dos ângulos. Então, dependendo da abertura, é possível a gente classificar, certo? Dar um nome para esse ângulo em relação a algumas regras para a classificação desses ângulos. Então, vamos observar o seguinte. A gente vai dizer que um ângulo ele vai ser agudo, certo? Então, gravem bem o nome, ângulo agudo. Quando acontece o seguinte, o ângulo agudo é chamado de agudo, né? O ângulo de medida maior que zero, então tem que ser um número maior que zero, e menor que 90. Então, se a abertura for maior que zero e menor que 90, então a gente vai ter um ângulo agudo. Então é o seguinte, a gente observa aqui nessa figura aqui, né? Nossa abertura, né? Ela é maior que zero, né? Tem aqui o 0 graus, tem aqui o nosso vértice no centro do transferidor. E o que acontece? Quando a gente vai calcular nossa abertura, a gente observa que vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então quer dizer que essa minha abertura aqui, ela tem 60 graus. Então, se essa abertura toda aqui tem 60 graus, a gente observa que ela é maior que zero, né? E menor que 90. Então, nesse caso aqui, esse ângulo é um ângulo agudo. Então, ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então, de 60 satisfaz essa condição. Beleza, então a gente viu que é o ângulo agudo. Vamos agora ver o que é um ângulo reto, certo? Então, a gente vai ter aqui um ângulo reto. É chamado reto o ângulo de medida igual a 90 graus. Então, quando a abertura dá exatamente 90 graus, então a gente observa aqui que o meu ângulo, a minha abertura aqui está batendo exatamente no 90, né? A gente observa aqui que é 90. Então, quando essa abertura dá exatamente 90 graus, que a gente faz um quadradinho aqui para indicar que é um ângulo reto. Então, vou colocar aqui a observação ângulo reto, quando aparece esse quadradinho, quer dizer o seguinte, que o meu ângulo tem medida exatamente igual a 90 graus. Então, o ângulo reto, certo, tem que estar exatamente 90 graus, beleza? Em relação à sua abertura. Então, quando acontece isso, a gente diz que o ângulo é ângulo reto. Então, 90 graus, a gente vai ter um ângulo reto, beleza? Então, mais uma classificação aí interessante para os ângulos. Então a gente observa agora o seguinte, que a classificação dos ângulos vai trazer agora um ângulo obtuso. Então, é chamado obtuso, né, o ângulo de medida maior que 90 graus e menor que 180. Então, nesse caso, o ângulo ele vai passar um pouco mais de 90, né? Então a gente observa que esse ângulo aqui está bem aberto. Então, para esse ângulo aberto aqui, né? Quer dizer que ele passou de 90, então ele é maior que 90, certo? E menor que 180. Então, porque 180 é essa abertura toda. Observe aqui, ó, quando eu conto do zero até a meia volta toda, né? Vai dar 180. Então, esse ângulo tem que ser menor que 180 e maior que 90. Então, ele vai estar aberto. Nesse caso, esse ângulo aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Esse meu ângulo aqui tem uma abertura de 140 graus. Então, nesse caso, como passou de 90 e está menor que 180, esse ângulo é um ângulo obtuso. Beleza? Então, a gente tem aqui uma observação
de mais uma classificação. Então são 3 tipos: ângulo agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Quer aprender um pouco mais? Então vocês não podem perder o próximo vídeo, certo? Deixe seu comentário, curtam bastante esse vídeo, ative a notificação para não perder o próximo e estarei esperando vocês para a gente aprender um pouco mais sobre ângulos. Beleza, pessoal? Até a próxima!